Hoje nós vamos estar falando sobre o desfraude. O desfraude é um momento muito importante na vida da criança e dos pais. É um grande desafio que requer, acima de tudo, muita paciência, persistência e compreensão. A criança que está preparada para um desfraude, ela apresenta alguns sinais. Um deles é quando ela se esconde para defecar. Vai até um cômodo específico da casa, faz uma posição específica e uma expressão facial também. Isso quer dizer que a criança já tem a percepção do corpo e ela já está madura o suficiente para ser desfraudada. E vou iniciar com a roupa de fácil manejo, tá? O ideal do uso da roupa de fácil manejo é usar roupas com elástico, com calça e bermuda de elástico. Isso vai reduzir o tempo da retirada da roupa, né? E favorecer maior a participação da criança nessa primeira etapa. E para facilitar a aprendizagem, a ida ao banheiro ela deve seguir uma sequência, como por exemplo, retirar a roupa da criança, né? Quando possível, tirar junto com a criança, colocar a mãozinha da criança na calça ou na bermuda e retirar, né? Então a retirada da calça da criança é posicionar a criança no vaso sanitário ou no pinico, esperar que ela elimine o xixi ou o cocô, né? Limpar com o papel higiênico, recolocar a roupa. Nessa parte de recolocar a roupa, é ideal a criança participar também. Coloca a mãozinha dela no cós da roupa e sobe junto com ela, né? E em seguida lavar as mãos, que vai ser feito junto, né? Coloca o sabonete, lava, esfrega bem as mãos, brinca com a criança e higieniza as mãos. A criança com comprometimento cognitivo ou que não fala, ela também pode iniciar esse processo. A partir do momento que a criança fica em pé e troca alguns passos, ela já está preparada, que a musculatura está sendo preparada para que isso ocorra. A criança que tem constipação, intestino preso, ela tem um pouco mais de dificuldade de iniciar o desfraude, porque o intestino está paralelo ao sistema urinário. E quando ele está cheio, que o intestino está preso, ele traz uma falsa sensação de bexiga cheia, e isso dificulta a percepção da criança. Cada pessoa tem uma frequência diferente de ir ao banheiro. Então, nesse processo, o ideal é de cada 30 a 40 minutos levar essa criança até o banheiro. E nesse ambiente, ela precisa se sentir segura e confortável. Então, o assento tem que estar confortável e a criança com os pés apoiados. Esse momento não pode ser um momento onde a criança está se sentindo obrigada a ir ao banheiro. Ela não pode ir chorando no banheiro, porque se a criança começa a se sentir obrigada, ela começa a criar uma resistência de sentar no pinico ou no vaso sanitário. Ela começa a apresentar um medo desse ambiente. Então, o ideal, uma dica, é pegar bonecos, o boneco favorito da criança e levar até o banheiro. E chegar lá e mostrar, olha, a Peppa quer fazer xixi, vamos colocar ela para fazer xixi. Olha, o Buzz tá precisando usar o pinico, vamos colocar ele para sentar no pinico. E depois que fizer essa brincadeira, essa atividade lúdica, trazer para a criança, vamos você também sentar no pinico, vai fazer xixi que nem o Buzz fez. Uma outra dica é tirar as fraldas das bonecas, dos bonecos de casa e colocar calcinha e cueca. E falar para a criança, olha que bonitinho, ele não usa mais fralda, agora ele usa cuequinha. E começar a trazer essa realidade para os brinquedos da criança. Isso vai fazer com que ela tenha maior facilidade de assimilar o processo de desfraude. Quando se retira uma fralda da criança, não se põe novamente. Então, independente da atividade do seu dia, qual vai ser a sua rotina, essa criança não pode ser colocada fralda. Então, você deve sair com mudas de roupa, com um redutor portátil,
no carrinho, no carro, no local onde a criança vai sentar, deve ter um forro impermeável ou um tapete higiênico para que, se ocorrer o escape, vocês estejam respaldados. É um processo que exige paciência e dedicação até a criança assimilar e conseguir controlar e ser desfraldada. A comunicação pode ser um fator que dificulta o processo de desfraude. As crianças podem não conseguir entender o adulto perguntando se elas querem ir ao banheiro ou simplesmente não falar que precisam realizar as suas necessidades fisiológicas. Mas será que a criança não sabe mesmo? Ela não se expressa, não sinaliza nada? Comunicação vai além da fala. Os atos comunicam e expressam suas vontades. Pode até ser que a criança não fale, mas todas sinalizam. Vamos observar as crianças e entender esses sinais? O xixi é mais difícil mesmo, mas o cocô, esse é mais perceptível. Algumas crianças escolhem um canto, se abaixam, fazem caretas quando estão próximos ou com vontade de fazer cocô. Devemos estar atento a esses sinais. A fralda noturna. O ideal é que a fralda noturna só seja usada, se necessário, e que seja colocada após a criança dormir e retirada antes da criança despertar, para que não ocorra confusão no processo de desfraude. Essa criança deve ser levada para fazer xixi antes de dormir, de 1 a 2 vezes durante a noite e assim que despertar. O ideal é não tomar líquido 2 horas antes de dormir. E o colchão deve ter um forro impermeável, caso ocorra o escape, ele esteja protegido. Devemos ser modelos de imitação para as crianças, mostrar de forma natural esse processo. Quando você estiver com vontade, se expresse verbalmente e leve a criança junto com você. Isso facilitará o entendimento da criança e você estará dando o exemplo. Usar pistas visuais também podem auxiliar o desfraude. Xixi, cocô. O tempo também varia muito. Pode acontecer em poucos dias ou até mesmo demorar mais de um mês. Isso depende de cada criança. O importante é não desistir e continuar incentivando o seu filho. Lembre-se que é necessário que vocês segurem a ansiedade, pois esse sentimento acaba sendo passado para a criança. Não podemos esquecer que fazer as necessidades em um local específico, realizando essas ações, é um comportamento novo para a criança. Por isso, é preciso que ela possa aprender de forma ativa, brincando, experimentando, observando e imitando. Sempre comemore e elogie quando a criança avisar a tempo de usar o banheiro. Parabenizar pelo comportamento é um bom jeito de encorajá-la e assim contribuir para o seu aprendizado. Mas, se escapar, não brigue. Apenas diga que acontece e que da próxima vez ela deve avisar um pouco antes. As críticas podem deixá-la insegura e acabar atrapalhando. Ficar com a roupa molhada traz um incômodo para a criança, e isso faz com que ela perceba que não ter pedido para ir ao banheiro lhe trouxe uma consequência negativa. Como no frio a sensação da roupa molhada traz um desconforto maior, os dias quentes são mais indicados para iniciar o processo de desfraude, já que as roupas da criança são mais leves e confortáveis, o que facilita realizar as trocas. Essa é uma fase que exige mudanças na rotina de todos que convivem com a criança e sabemos que não é um processo fácil. Entretanto, será necessário respeitar o tempo do seu filho para que esse processo seja concluído com sucesso.